Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o diabo levou Jesus para o monte mais alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e lhe disse: eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Mateus hoje diz que então Jesus, está ali e foi conduzido pelo Espírito Santo. Ele foi conduzido para o deserto, e lá então ele ficou 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, diz o texto, Lembrando que esse número 40, que nos lembra a quaresma, Jesus também fez a quaresma dele. 40 é sempre um número simbólico na Bíblia, para lembrar um tempo de preparação para alguma coisa importante que vai vir. Quando Moisés subiu na montanha, ele também ficou 40 dias esperando a lei, que também mudaria o jeito de viver do povo hebreu, e que mudaria para melhor, é claro. E depois também nos lembra os 40 dias do profeta Isaías fugindo pelo deserto, e depois nos lembra os 40 anos do povo hebreu, que também ficou errante pelo deserto à procura da terra prometida. Então o número 40 é sempre esse número simbólico de um tempo, que se prepara para fazer alguma coisa de especial. Jesus também vai fazer, ele vai começar o seu ministério público, vai começar a sua pregação do reino de Deus, e é por isso que ele quer se preparar, fazendo esse retiro espiritual, ficando 40 dias sozinho lá no deserto. Mas nesses 40 dias, diz que quando ele ficou sem comer e sem beber, então ele teve fome, evidentemente. Ele é homem, ele é humano, então ele sente todas as necessidades que qualquer ser humano tem. Ele sente fome, e aí é que aparecem as tentações, A primeira delas, o inimigo aparece diante dele e diz assim: se tu és mesmo o Filho de Deus, então faça essas pedras virarem pão. Está tentando seduzir Jesus a usar do seu poder para benefício próprio, coisa que Jesus não fazia. Jesus nunca utilizava da sua divindade para o seu benefício. Seus milagres sempre eram feitos para alguém, sempre para beneficiar alguém, para curar o cego, o leproso, ou para curar o paralítico, mas nunca era simplesmente para si mesmo. E Jesus então, ele rebate aquela tentação do inimigo, dizendo assim: olha, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Com esta palavra que nós encontramos no livro do Deuteronômio, portanto é uma palavra que Jesus está citando das Escrituras Sagradas, ele está dizendo que não só da matéria, não só do que é material. Então, enquanto o demônio está fazendo Jesus olhar para as necessidades apenas materiais, Jesus está falando: eu tenho necessidades maiores ainda, porque as minhas necessidades são também espirituais.
Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Significa que também nós somos tentados o tempo inteiro, né? A matéria, não só a gente fala assim, né? Tem muita gente buscando só a matéria, só a riqueza, né? Capaz até de derrubar o outro que trabalha na mesma empresa, no mesmo lugar, só para ocupar o lugar dele, ganhar mais, enfim, pensa em acumular. Mas também nós temos que, além de olhar para o outro, olhar para nós mesmos e saber até que ponto também nós estamos, além de olhar e viver aquilo que é material, que de fato é importante, porque também somos matérias, né? Então precisamos comer, precisamos vestir, morar, mas além de ver isso, apenas aquilo que os olhos podem captar fisicamente, nós também temos que olhar para o mundo espiritual. Nós vemos muito mais além, né? Nós vemos sempre algo além daquilo que é natural, o sobrenatural. Depois disso que o diabo levou Jesus, né? Olha que interessante, né? Quando a gente lê esse texto, a gente sabe que não pode ler o texto como se fosse uma historinha, e muito menos como se tivesse realmente informações ali que não fossem teológicas. A verdade teológica está colocada no texto, e essa construção nos leva a entender como foi as tentações de Cristo e como são as nossas. Depois Jesus leva o diabo então à cidade santa, coloca ele lá na parte mais alta do templo, no pináculo, né? E depois ele diz assim: olha, se tu és o Filho de Deus, então se joga daqui lá embaixo, porque está escrito. Agora é o diabo que vai citar as escrituras. O diabo vai também pregar. Por quê? Porque ele manipula a palavra de Deus, né? Para que as pessoas acreditem da forma que ele quer. Então ele diz assim para Jesus: olha, está escrito que Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão pelas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Veja que o demônio está usando um trecho da Bíblia. Que trecho será esse? Alguém lembra que trecho é esse? Onde que está na Bíblia? Capítulo, versículo, Está no Salmo 90. Salmo 90, o demônio está ali citando uma parte da Escritura para ver se convence Jesus a desafiar a Deus, se jogar lá do alto do templo para que os anjos possam conduzi-lo. Quando a gente olha para essa tentação, e depois vê a reação de Jesus combatendo, porque ele diz: também está escrito. Se você sabe o que está escrito ali, eu sei muito mais do que em outras palavras Jesus quer dizer, Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ora, o que a gente percebe nesse trecho, nesta tentação? A gente fala assim: mas eu nunca fui tentado, a subir num lugar tão alto e me jogar de lá, para ver se o anjo vai me segurar. Mas, no entanto, a gente também tem um hábito, muitas pessoas têm um hábito de pedir sinais para Deus. Vocês sabem que os israelitas também pediam sinais, Os hebreus caminhando lá na terra, no deserto, para a terra prometida, Um dia eles estão caminhando no deserto, não tem água para beber, eles começam a murmurar contra Deus, contra Moisés, e então, dizendo que não tem água. Se o Senhor me ama, nos ama muito mesmo, então faça jorrar água dessas pedras. Essa era o pedido do povo hebreu. E aí Deus manda Moisés pegar a sua vara, bater na pedra, e aí jorra água. Mas até quando Deus vai fazer tudo o que os homens querem? Em outro momento, eles dizem assim: olha, nós estamos aqui no deserto, já não temos mais nada para comer, só vamos acreditar que o Senhor existe, ou vou acreditar no seu amor por nós, se o Senhor fizer chover pão do céu. E aí Deus olha para o sofrimento daquele povo, não porque eles estão desafiando Deus, mas porque Deus é misericordioso. Então ele vê o sofrimento e ele faz chover o maná do céu, Maná, que é uma palavra hebraica, quer dizer o que é isso, E justamente eles não sabiam exatamente o que era, não conseguiam identificar, e chamaram de maná, que quer dizer o que é isso, E aí comeram o que é isso durante muito tempo. Mas um dia eles continuaram pedindo coisa para Deus: só vamos acreditar se eu fizer assim, vamos acreditar se eu fizer assado, E aí Deus não faz. O que eles fazem? Param de acreditar em Deus, constroem um bezerro de ouro, fazem um bezerro de ouro e começam a adorar o bezerro de ouro. Começam a dizer: eis o Deus que tirou vocês da terra do Egito, da escravidão. E aí o que a gente percebe é que esse povo então vai para a adoração dos ídolos, vai para a idolatria, para a apostasia, porque Deus não fez exatamente o que eles queriam. E assim também muitos de nós, Quantas pessoas falam para a gente:
olha, padre, né? Eu pedi tanto para Deus isso, pedi tanto para Deus isso e isso. Mas não era a vontade dele? E aí ele não faz porque ele sabe o que é melhor para nós? E aí muita gente, pessoas ficam, não vou acreditar mais não. Vou lá na benzedeira, vou lá tomar um passe não sei aonde, vou lá fazer um trabalho não sei do que. E começa a pensar em abandonar a Deus e ameaçando, se o senhor não fizer o que eu quero, então o senhor não existe, ou então não me ama. E aí a gente tem que ficar preocupado em pensar, será que realmente estamos fiéis a Deus verdadeiro? Ou queremos um Deus que faça sempre a nossa vontade? E aí a gente reza o Pai Nosso, todo dia, dizendo: Pai, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A gente diz isso, e no entanto quer manipular Deus o tempo inteiro, pedindo sinais, e quando Ele não faz, a gente diz que não vai acreditar mais. Depois diz o texto que o diabo levou Jesus ao monte mais alto da terra, monte mais alto, e de lá mostrou todos os reinos e sua glória. Existe esse monte? Qual é o monte mais alto da terra? Qual é? Monte mais alto, a montanha mais alta. Pode ser ainda o Everest? Acho que é ainda, Pode ser. Então, mesmo que seja, subindo lá, vai dar para ver todos os reinos da terra, mas nem se for mais alto, nem se entrar em órbita, vai ver um lado do planeta e o outro não. Mas é claro que não é uma linguagem, o autor não está preocupado com geografia, assim como não está com história também nesse momento. Ele está preocupado com teologia, ele está preocupado em dizer que o demônio o seduz também pela tentação do poder. E aí o demônio leva ele para o lugar mais alto e diz assim: olha, se você se prostrar diante de mim, se ajoelhar diante de mim, me adorar, eu te darei tudo isso. É a tentação do poder, E a gente olha assim, vê quantas pessoas buscando poder, dominação, controle, para se reafirmar, para ocupar os melhores cargos, e a gente pensa que isso é só coisa de cargo eletivo, só de político. É só pessoas que querem a prefeitura, que querem os cargos de vereador, de deputado, senador, governador, presidente, Mas a relação de poder está em todo lugar, em toda parte, até no local de trabalho, até na família, até em casa. Então as pessoas podem ser sim tentadas pelo demônio a querer controlar tudo e todos que estão à sua volta. E é isso que a gente deve pensar, Não só olhar para fora e falar assim, aquele lá, ele é tentado pelo demônio para atingir o poder, para se beneficiar a si mesmo, não sei quem também, mas tem que olhar para nós mesmos. Nós temos que olhar para nós mesmos e perguntar se eu estou sendo tentado, porque olhar para as tentações de Cristo, a gente sabe que não foram só essas, não foram só apenas 3, Jesus foi tentado a vida toda. Claro que o evangelista faz esse texto, para mostrar que Jesus é capaz de vencer, e que armas Jesus utiliza para vencer as tentações, que existem. Nós vimos na primeira leitura, livro do Gênesis, Adão e Eva não conseguiram resistir às tentações, caíram. A Eva foi tentada lá pela serpente: não, pode comer, porque se você comer, será como Deus, conhecedora do bem e do mal. Ai, que bom, E ela diz assim: não vai morrer não. Então é como se ela dissesse assim: Deus está mentindo. E a Eva prefere acreditar no inimigo do que em Deus, come do fruto, se deixa vencer pela tentação, e ainda mais, depois dá para Adão, e Adão também cai. Por isso que São Paulo diz, nessa carta, que aos Romanos, que Jesus é aquele homem que tira o pecado do mundo, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem também o pecado há de ser vencido pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. E é por isso que Jesus consegue resistir até o final e nunca cair no pecado. Nós somos tentados, sim ou não? A pergunta é, olhando para esse texto, qual é a tentação que você vive com frequência? Qual é a tentação? O que você vive, que a gente sabe que o demônio está tentando seduzir? O demônio não para de tentar todos os filhos de Deus, todos, o tempo inteiro, para ver se cai no pecado, no erro, se desvia, se abandona Deus, se larga, se para não caminhar para a salvação. Mas a resposta vai ser nossa. Se eu quero ir por aqui ou por aqui, se eu quero ouvir a serpente ou se eu quero ouvir a Deus. Nós temos essa liberdade, e é por isso que Jesus está ensinando como vencer. Ele estava no deserto, portanto ele estava fazendo jejum,
Ele estava no deserto orando, então a oração, o jejum, e mais, ele rebate com a palavra de Deus, né? Essa última palavra que ele diz, olha, vai-te embora Satanás, porque está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Também está no livro do Deuteronômio, né? Jesus está rebatendo o demônio, eu não vou te adorar não, porque está escrito que adorarás somente o Senhor teu Deus. Portanto, nós combatemos o mal, e combatemos também, né, as tentações, usando a palavra de Deus. Será que a gente tem uma palavra de Deus? Se o inimigo começar a tentar muito atormentar, faz isso, isso não é pecado não, vai para cá, vai para lá. Será que a gente consegue encontrar no nosso repertório de frases bíblicas, né? Isso de cor, não é sair procurando depois na Bíblia não, é de cor, né? Se a gente consegue rebater imediatamente o demônio com alguma frase da Bíblia. É importante que a gente faça estudo bíblico, né? Não, porque o trechinho da homilia da missa é muito pequeno, dá para a gente fazer um curso completo, mas tem outros horários que nós podemos fazer, às sextas-feiras na Escola da Fé. Então que Deus nos ajude hoje a vencer as tentações. Nós nunca ficaremos livres dela, elas sempre estarão presentes, tanto que o Pai Nosso nos diz assim, não nos deixeis cair em tentação, não é assim que nós rezamos? Mas elas vão estar ali diante de nós, a gente vai precisar ser forte para vencer e não cair, mas o que pede no final é, livrai-nos do mal, amém. Do mal a gente pede que livre, mas das tentações não, porque elas existem para ver se realmente nós temos condições de manter a nossa fé, nossas convicções e a nossa força de vontade até o fim, a ponto de resistir às tentações e não cair nas seduções do maligno. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Rosário, São José,